Olá, meus queridos, paz de Cristo, Pastor Júnior Trovão. Entramos um pouquinho aqui atrasado, mas deu certo, para a glória de Deus. Os irmãos estão chegando aí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto. Os irmãos já estão chegando, para a glória de Deus. Olha, ontem a gente não conseguiu salvar aquela live. Poxa, uma tristeza. Não consegui salvar aquela live de ontem. Eu fiquei triste. Aí, meu filhão Erickson, Deus abençoe. Aonde os irmãos são? Quero saber daqui aonde os irmãos são. Ontem tinha gente de várias partes do Brasil, né? Eu quero saber de onde os irmãos são aí, de qual estado. Isso é importante. A gente saber de onde vocês são, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vou botar aqui. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre os 144 mil as 144 mil testemunhas que estarão aí sendo livres, né, ou livrados por Deus durante o período da grande tribulação. Quem são eles? Da onde são? Quem são essas pessoas que a Bíblia menciona, os 144 mil da grande tribulação? Vamos lá. Estou vendo aí Roraima, pessoal de Roraima, Pitangui, Minas Gerais, Bahia, deixa eu ver mais quem, Tocantins, Gurupi, olha aí, Deus abençoe. Tô vendo gente da Paraíba, Rafaela da Paraíba, Mato Grosso, o pessoal aí, ó, se fazendo presente para a glória de Deus. Fortaleza, opa, minha amada Fortaleza. Portugal, vou estar aí em Portugal dia 13 de dezembro, pregando 15, 16 e 17 aí na igreja Nike, pastor Alexandre. Depois vou estar em Odivelas no dia 18, Chapadão, Chapada Diamantina, opa, Curitiba, Santa Catarina Brusque, Chapadinha, Maranhão, gente de tudo quanto é parte aí, para a glória de Deus. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui, opa, peraí, não sei se estava no fone de ouvido. Meu Deus, acho que estava no fone, hein? E agora, melhorou aí, irmãos? Vê se melhorou agora. Vê aí. Vê se o áudio melhorou. Canoas, Rio Grande do Sul, Bauru. Glória a Deus. Gente de todas as partes aí do Brasil aí, ó. Olha aí, Deus abençoe, Felipe. Aí, Deus abençoe, meu amigo. Para Campos. Glória a Deus. Olha aí. Anápolis, Goiás. Olha aí. Manacapuru, já tive aí muito tempo. Barretos, Deus abençoe. Acho que agora o áudio voltou, né? Olha aí. Erlos. O Erlo. Estados Unidos, né, Erlo? Aí no centro do Rio, né? O áudio tá bom, irmãos? Vê se o áudio tá bom aí direitinho. Vê se o áudio tá bom. Maceió, Alagoas, terra da minha saudosa mãe. Deus abençoe, Moisés. Olha aí. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. A pastora Simone, Deus abençoe, pastora Simone. Vamos lá então. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 1 em diante. Vamos lá? Pastora Simone de Boston, Deus abençoe. Olha aí. Vamos lá, em nome de Jesus. Acompanhe comigo aí. Queridos, aproveita aí, compartilha essa live aí no Instagram, compartilha no Facebook, no WhatsApp, compartilha aí, porque... Olha aqui, misericórdia. João, fala pra ela que eu tô na live, João. Olha aí. Pronto, vamos lá. Vamos ler aqui.
Apocalipse capítulo 14, versículo de número 1 em diante. Diz assim, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, o som de um forte trovão, e a voz que ouvi era como de um arpista, que quando toca as suas harpas, e entoavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que eles vão. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. E você diz amém. Queridos, em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 4, diz assim, No verso 4 diz assim, então ouvi o número dos que foram marcados com o selo, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vem aqui, no caso, a tribo de Judá, foram marcados, selo 12.000, da tribo de Ruben, da tribo de Gate, da tribo de Naphtali, da tribo de Asser, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de José, da tribo de Benjamim, 12.000 de cada tribo, que somando das 12 tribos dão 144.000. A verdade é, esses homens, esses 144.000, que a Bíblia diz que no capítulo de número 15 do livro do Apocalipse, do capítulo 14, que antes de Deus descer o juízo sobre a terra, Deus vai trazer esses 144.000 para eles, porque eles não serão de fato acometidos pelo juízo de Deus na grande tribulação. A verdade é que antes do juízo de Deus descer sobre a terra, esses 144.000 serão retirados para que eles não passem pelo juízo da grande tribulação. Alguém até acredita que esses 144.000 são homens que vão pregar também junto com as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo de número 11. Trovão, mais especificamente, quem são esses 144.000? São homens conforme diz no texto, esses homens decidiram viver única e exclusivamente para Deus. Vou repetir mais uma vez, esses homens decidiram viver única e exclusivamente para Deus. Eles não casaram, eles não tocaram em mulher, eles se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Jesus disse que há muitos que se fazem eunuco por causa do reino de Deus. Ou seja, eles viveram uma vida e estão vivendo nesse exato momento. Nesse exato momento não sabemos quem são eles, mas eles já existem, eles já estão entre nós, são homens que decidiram viver única e exclusivamente para Deus. Por exemplo, um exemplo desses homens é como se fosse João Batista. João Batista, ele nunca casou, João Batista nunca deu um beijo numa mulher, nunca teve relação sexual com uma mulher, foi um homem que viveu única e exclusivamente para Deus. É por isso que talvez a Bíblia também chame ele dos nascidos de mulher, como Jesus disse, uma
dos nascidos de mulher, o maior homem que já existiu sobre a face da terra após Cristo, a Bíblia diz que foi João Batista. Esse homem viveu única e exclusivamente para o Senhor. E observe que esses 144 mil são homens que não se contaminaram, são homens que na sua vida não achou mácula. É como se eles fossem representantes do melhor de Deus sobre essa terra. Ou seja, é como se fosse a nata da santidade de Deus nessa terra, como se fosse a melhor representação de Deus dentre os homens nessa terra. São homens que são os 144 mil. E segundo diz a Bíblia no capítulo 7 do livro do Apocalipse, versículo 4, esses 144 mil são homens que são das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Homens que vão viver exclusivamente separados para Deus. Agora, não se sabem, quando o texto diz que no capítulo 14, que esses homens foram comprados de várias nações, esses 144 mil são de várias nações, vieram de várias nações, e no capítulo 7, verso 4, fala que são 12 mil de cada tribo de Israel. A única interpretação que eu conheço para que haja coerência, para fundir o capítulo 14 com o capítulo 7, é uma, porque hoje se tem a condição de ter judeus espalhados pelo mundo todo, e são de diversas tribos, esses judeus são das 12 tribos, fazem parte das 12 tribos, de uma das 12 tribos de Israel. Porque hoje, Trovão, existem judeus com várias nacionalidades, pode vir judeu da Europa, pode vir judeu dos Estados Unidos, do Brasil, de várias partes de países da Europa, por uma razão, por causa do ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém por causa dos judeus de ficarem de fato com medo de serem exterminados. Os judeus passaram aí, se dispersaram pelo mundo. Os judeus, para não perderem a sua vida, fugiram de Jerusalém, fugiram de Israel e se dispersaram pelo mundo, chamada então a chamada diáspora dos judeus. Os judeus se dispersaram até que no dia 14 de maio de 1948, os judeus então, com uma intervenção da ONU, tendo por presidente naquela época um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, aqui de Porto Alegre, pertinho, né? De Porto Alegre, o nosso brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele como presidente da ONU, a ONU vai fazer uma votação e ver se nessa votação Israel passa a ser um Estado soberano novamente, sem incluso nas Nações Unidas. Ou seja, então vai se dividir agora da soberania Israel e se divide Jerusalém, se divide Israel, dar um pedaço de terra para Israel, para que Israel possa ser um país, um Estado soberano, assim como o Vaticano se desvinculou da Itália e passou a ser um país, assim Israel se desvinculou da região árabe e passou a ser um país, ganhando esse direito dado pela ONU em 1948. A saber que, embora se é em 1948 que Israel ganha esse direito, mas a gente sabe, via a palavra de Deus, que Jerusalém foi a capital de Israel desde o período de Davi, quando Davi estabelece Jerusalém como a capital de Israel. Então, desde os períodos bíblicos, essa parte de fato já era de Israel. Só voltou para a mão de Israel aquilo que de fato era direito do povo judeu. Então, a partir dessa aceitação das Nações Unidas em reconhecer Israel como um Estado soberano, Israel volta para a sua nação, os judeus do mundo inteiro retornam para Israel. Então hoje a gente vê um Estado, Israel hoje com mais de 10 milhões ou praticamente 10 milhões de judeus vivendo novamente em Israel. Então a gente observa que judeus do mundo todo voltou para Israel e estão vivendo em Jerusalém, inclusive até mesmo morrendo em Jerusalém, porque
sendo enterrados nos cemitérios de Jerusalém, porque creem eles que serão ressuscitados quando o grandão da Galileia retornar a esta terra. Então, daí se dá a ideia de se comprar gente, são gentes de todos os povos, de todos os povos e nações, que serão os 144 mil. Dá-se essa ideia pelo fato dos judeus se dispersaram pelo mundo todo e agora eles estão retornando de várias partes do mundo desde 1948 para retornarem a Jerusalém. Então, acredito nisso, acredito que esses são homens que estão espalhados pelo mundo todo, ou por que não dizer, esses homens hoje já se encontram em Israel, já se encontram em Jerusalém, homens que não se contaminaram, homens que vão viver exclusivamente para o Senhor, homens que não mancharam as suas vestes, homens que dedicaram a sua vida a Jesus. Então, esses são os 144 mil. E como eu disse antes, no capítulo 14, a própria Bíblia diz no capítulo 14 que esses homens, antes que Deus desça a sua cólera sobre os que têm a marca da besta na sua testa ou na sua mão, a Bíblia diz que esses 144 mil terão a marca de Deus na testa e eles serão poupados, eles serão tirados dessa terra, porque foram homens que de fato vivem exclusivamente para Deus. Outra coisa, trovão, haverá salvação na grande tribulação? Sim, a Bíblia diz no capítulo 6 do livro do Apocalipse, alguém perguntou assim, quem são esses que vêm com as vestes salpicadas de sangue? Quem são esta grande multidão? Jesus disse, respondendo a João, e disse, João, esses são aqueles que não negaram o meu nome, esses são aqueles que não negaram a minha palavra e foram degolados por amor à minha palavra, foram degolados por amor ao meu nome. Então, mas a grande verdade, embora haverá uma salvação na grande tribulação, mas melhor do que ser salvo durante o grande e terrível dia da grande tribulação, melhor é ser arrebatado antes, melhor é ouvir o som da última trombeta e subir, porque o próprio Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que irão na primeira ressurreição. Então a gente precisa estar pronto para esse momento e sermos arrebatados e não deixar para tentar ser salvo durante a grande tribulação. Precisamos estar pronto para esse grande dia, precisamos estar pronto para esse grande acontecimento. As pessoas que não são crentes já estão falando acerca desse acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Eu já disse isso aqui na live de ontem, o próprio Carlinhos Maia, que nem crente falou da volta de Jesus. Jojo Todinho, que está afastada do evangelho, falou em voltar para Jesus, reconciliar-se com Jesus, porque a volta de Jesus está próxima. Isso quer dizer, o próprio Cristo, ele disse na sua palavra, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. E o que a gente tem visto hoje é que dos altares das nossas igrejas evangélicas, a gente tem visto a palavra arrebatamento, céu, inferno, santidade, obediência. A gente tem visto que essas palavras tende a cada dia a diminuir no altar, a diminuir nas igrejas, porque parece que essa geração de crentes que estão agora se membrando, entregando a vida de Cristo, parece que alguns pastores têm medo de falar sobre, de fato, a volta de Cristo, sobre o céu, sobre o inferno. Nessa hora final, então, o que a gente precisa entender é que, de fato, a volta de Jesus precisa ser proclamada. A gente precisa anunciar o evangelho para que o nome de Jesus seja glorificado. Anunciar a volta dele, anunciar que ele está voltando, anunciar que Jesus está às portas. Eu vejo gente como Carlinhos Maia anunciando Jesus e as pessoas que
que estão no evangelho estão com medo de anunciar Jesus. Estão falando sobre carro, estão falando sobre casa, estão falando sobre receba, mas a maior alegria de um crente não é viver nessa terra. A maior alegria de um crente é ser arrebatado e levado para o céu. Você observa que Jesus disse no capítulo 14 de João, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vós. Observe que Jesus está dizendo o seguinte, vou preparar lugar para vós. Jesus está falando ali já com quem é salvo. Jesus está falando com seus discípulos. Jesus está falando com aqueles que o servem. Observe que quando Jesus veio a essa terra, ele veio falar para todos, porque a salvação é para todos, mas a volta dele no arrebatamento é para vós, ou seja, já não é para todos. A volta já é específica, é para vós. Vós quem? Vós que entregou a vida para mim, vós que se arrependeu dos seus pecados, vós que estáis em minha presença, vós que prega o meu evangelho, vós que anuncia a minha volta. Tanto que ele disse, bem-aventurado quando eu voltar, vos encontrar fazendo assim. Assim o que? Me adorando, me servindo, se santificando, estando na minha presença. É isso, a salvação é para todos. Pregue a salvação para o perdido, pregue a salvação para o macumbeiro, pregue a salvação para o idólatra, pregue a salvação para aqueles que estão longe do evangelho, pregue a salvação para o desviado, mas a volta de Jesus é só para quem é salvo. Jesus veio para salvar o pecador, mas na sua segunda volta, ele virá para buscar o salvo, o céu. Olha que coisa interessante, a salvação é para o traficante, a salvação é para a lésbica, a salvação é para o cheirador de cocaína, para o fumador de maconha, a salvação é para o bonzinho, a salvação é para o mal, a salvação é para aquele que é bom, é para aquele que é mau, a salvação é para aquele que é negro, é para aquele que é branco, é para aquele que é pobre, é para aquele que é rico. A salvação é para essas pessoas, mas o céu está preparado só para quem é salvo. O céu é preparado apenas para aqueles que servem e adoram a Jesus de Nazaré. Por isso a Bíblia está dizendo que Deus vai tirar da terra os salvos que têm a marca dele na sua testa. Isso é sinal que essa marca na testa, ela é visível também durante a grande tribulação. E eu creio, embora essa marca dos 142 mil, dos 144 mil na testa seja visível, eu acredito que os salvos que entregaram a vida para Jesus também tem uma marca, não na testa, mas a marca no coração. Temos a marca do salvo, temos a marca daqueles que foram comprados, até porque quem entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz que esses foram selados. E que selo é esse, Trovão? É o selo do Espírito Santo. Vou repetir, é o selo do Espírito Santo. E todas as pessoas na Bíblia que eram seladas tinham um selo que era feito pelo anel do rei. Dizia, essa carta é exclusiva do rei, ela é selada com o sinete do rei, ela só pode ser aberta no local determinado para quem é enviado. Então a Bíblia também chama o Espírito Santo de selo, e a Bíblia diz que aqueles que são salvos são selados com o selo do Espírito Santo. Temos um selo, e nós é o selo de que somos salvos. Eu creio que o céu, o inferno sabe quem é selado. O céu já selou os salvos, e eu creio que você está entre esses salvos. O selo dos 144 mil é uma marca que será dada na testa. Eles têm o selo de Deus, mas nós também temos o selo do Espírito Santo. Então creia, porque assim como Deus vai livrar os 144 mil das 12 tribos de Israel do juízo da grande tribulação, da ira de Deus, assim também Deus livrará a igreja do juízo que está sobre todo mundo. Eu não creio que a gente vai ficar nessa terra
ao céu. Eu creio que a gente vai ser arrebatado. Por isso, eu convido a você a permanecer na presença de Deus até o último instante, porque somos a geração que deixará essa terra. Somos a geração que seremos arrebatados. Por isso eu te convido a você permanecer na presença do Senhor, a se fortificar na presença do Senhor, porque o dia é final, a hora é final e a nossa geração é a que está mais próxima de ser arrebatada. Nenhuma outra geração consegue vivenciar tanto cumprimento de profecias como essa geração de agora. Nós somos essa geração que vai ser arrebatada. Eu creio nisso, porque estamos vendo a profecia se cumprir. Estamos vendo a cada dia as profecias em andamento. Por isso, eu te convido, permaneça, porque nós iremos juntos para o céu, em nome de Jesus. Nossa esperança não é viver na terra. Nossa esperança é morar no céu. E o céu é para todos aqueles que foram comprados e permanecem firmes na presença de Jesus. Você já se arrependeu? Você já se entregou para Jesus? Então o céu é para você. O céu é para aquele que confessa. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 10 diz: e aquele que crê em seu coração, em Jesus, e com a sua boca o confessares, será salvo. Então, a gente precisa ser salvo, a gente precisa confessar a Jesus. Crê, eu sei que você já crê, mas precisa confessar, é verbalizar, é para que todos saibam que você de fato hoje tem um Deus e serve a Jesus de Nazaré. Queridos, olha, você que quer aprender um pouco mais com o pastor Júnior Trovão, você que quer aprender um pouco mais sobre a escatologia bíblica, Deus me deu a oportunidade de abrir um curso 100% online e você vai estudar com o pastor Júnior Trovão sobre as profecias que já se cumpriram, as que estão se cumprindo e as que ainda vão se cumprir. Querido, nós precisamos estudar. E Deus me deu a oportunidade de ensinar as pessoas que estão me ouvindo de forma prática e bem simples. Deus me deu a oportunidade de pegar algo complexo e transformar num entendimento mais simples, mais simplificados, para que aqueles que ouvem o pastor Júnior Trovão possam compreender. Eu vejo as pessoas, quando eu estou pregando, as pessoas falam assim: pastor, toda vez que o senhor prega, eu tenho uma facilidade de entender o que o senhor está pregando. Eu consigo entender e consigo absorver muito bem o que o Senhor está pregando. Deus me deu essa graça de ensinar, pegar o complexo e transformar o complexo em algo simples para que as pessoas possam aprender. Então eu quero te chamar a você a aprender comigo um pouco mais sobre a escatologia. Deus me deu a oportunidade de fazer um curso, o arrebatamento como você nunca viu. São 12 módulos que você vai aprender comigo, aprender literalmente com o pastor Júnior Trovão. São mais de 20 anos estudando a escatologia e eu quero colocar tudo aquilo que Deus me deu nesses 20 anos de aprendizado, eu quero compartilhar com você. Por isso, o link está aqui, fixado aqui embaixo. Tem meu link fixado aqui do curso. Você vai poder utilizar esse curso, você vai se inscrever no curso, tá aí, se você não conseguir aqui, vai estar nos meus stories, se você não conseguir nos stories, vai estar no link da bio. Então, tem vários meios de você entrar no curso do pastor Júnior Trovão e fazer esse curso. As pessoas que se inscreverem hoje vão ter direito a um certificado assinado pelo pastor Júnior Trovão e vai chegar com certeza ao seu endereço, tá bom? Olha, Deus te abençoe, foi muito bom ter você aqui comigo e espero ter você comigo em outras lives em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, compartilha essa live e vamos juntos aprender o arrebatamento como você nunca viu. Vamos lá? Se inscreva, faça parte do curso. Pastor, eu vou comprar o curso do senhor. E se eu não gostar, você tem 7 dias para devolver, não querer o curso. Você tem 7 dias, pastor, eu não quero, eu quero meu dinheiro de volta. Não há problema nenhum. Eu tenho certeza que o que Deus me deu é tão bom que você não vai devolver. Mas, todavia, se não te agradar, você vai chegar e a gente vai devolver seu dinheiro sem nenhum problema, tá bom? Deus te abençoe.
Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço. Meu amigo Paulo Neto, abraço, meu amigo.